A gente fez em duas partes aqui, a gente começou a fazer uma discussão entre a gente, eu acho que é de interesse de todo mundo, então a gente vai retornar para o início. Vou pedir para que o Luiz Maiago faça novamente a pergunta que ele fez para o Marcos Gastal, e que o Marcos Gastal estava respondendo quando eu interrompi aqui. Assim, a gente faz uma rodada de discussão e que vai ficar disponível para o pessoal também. Tá bom. A minha pergunta para o Marcos é o seguinte, ele mostrou muito da seleção das espécies, que é um gargalo muito grande em restauração florestal, ou, enfim, restauração de ecossistemas naturais. E aí, a minha pergunta é a seguinte, o que está mais difícil, selecionar a espécie ou ter essa espécie selecionada disponível para plantios em viveiros, né? E como é que eles estão trabalhando essa problemática? Ter a espécie selecionada e ter a espécie para plantar, disponível. Essa é a minha pergunta. Então, são desafios diferentes, né? A seleção é um desafio e pode acontecer que você seleciona uma espécie que de jeito nenhum você encontra material para propagação, tanto semente ou material vegetativo para ser propagado. O que não pode ter e o que enviesa seu resultado, o sucesso da recuperação, é que você direciona a seleção para o que você consegue produzir. Suspeitei que esse eu acho que esse deve ser um dos maiores problemas da galera, né? De restauração, é que Mas, Luiz, viveram entrega, né? Aproveitando a sua pergunta e respondendo também, porque é o trabalho que nós vamos conduzir no ano que vem aqui na Bacia do Rio Doce, e que o Marcos é colaborador também, é aquela velha história que a gente repete sempre, é uma crise por vez, né? Então, você precisa ter a seleção da espécie para depois você saber se você tem ela ou não. Então, é evidente que nós vamos ter que selecionar as espécies, dentre as selecionadas, tem aquelas que estão disponíveis em viveiros, por exemplo, para a recuperação de floresta no Rio Doce. Agora, mesmo que não esteja disponível, você tendo informação que aquela espécie é importante, num segundo momento, ela pode estar disponível. Então, você ter na verdade, é um desenvolvimento de tecnologia, né? Você desenvolve uma tecnologia para fazer a seleção de espécies. A partir disso, você tem um grupo de espécies que é adequado para aquela situação. Quer dizer, quanto mais numerosa a lista de espécies, mais fácil você encontrar espécies para fazer essa recuperação. E mais fácil você encontrar também espécies que, numa próxima vez, vão estar disponíveis também. Então, tudo isso faz parte de um desenho que ele tem que ser ciclicamente desenvolvido. Então, você tem que passar por ciclos, né? Ao mesmo tempo que você faz a seleção de espécies, ao ter um desenvolvimento metodológico, você pode incluir um caráter funcional que é chave na seleção das espécies, por exemplo. Daí você modifica essa seleção e você já tem mais espécies disponíveis num segundo momento e depois num terceiro momento. Então, uma das coisas que a gente está propondo é que isso seja cíclico e que a gente passe por revisões metodológicas conforme isso vai avançando, para chegar no ponto ideal, né? Que nunca vai chegar, mas vai caminhando para isso. Mas porque aí vem uma provocação do seguinte, para poder manter essa demanda, digamos, em fluxo, né, de várias espécies, vou falar assim, dessa evolução das espécies que a gente vai descobrindo que são melhores para certas condições, e etc, etc, seria muito interessante que, enfim, ou as empresas, ou mesmo governo, né, contribuísse com a história do quê? De que isso seja permanente e muito a longo prazo. Para quê? Para que as pessoas, os investidores, vejam nisso um ganho a longo prazo. Opa, vamos produzir as espécies lá
porque, né, nós vamos estar vendendo essas mudas aqui, principalmente o pessoal das localidades, né, assim, que vão ficar no entorno para baratear ainda o custo e ainda, né, dar renda para essa galera. Mas se o governo ou as empresas mostram que isso é uma coisa a longo prazo, né, o pessoal iria investir nisso, né, em ter várias espécies e ter, por exemplo, até mesmo uma gestão de quais espécies que cada viveiro poderia plantar. Olha que interessante, né? Para você ter renda local e os próprios locais iriam manter essa. Mas, enfim, você tem que saber que isso vai ser mantido, tanto via empresa quanto via políticas governamentais. Se isso é ameaçado, a primeira coisa que os investidores fazem é largar de mão, porque muda não pode ficar muito tempo, né? Em viver. Ela tem um tempo ali de, né? Que ela vai ser aproveitada. Então, enfim, acho que isso foi uma provocação interessante, sim, para a gente pensar em realmente conseguir mais, apoio a longo prazo. Acho que essa seria uma coisa interessante, visto dentro de serviços ecossistêmicos que nós estamos conversando, ou seja, pessoal mesmo utilizando espécies da região para fazer, né, os seus próprios viveiros e vender as próprias mudas com uma gestão extremamente organizada. Então, isso seria assim, um futuro brilhante, né? Tendo rendimento, né? Um rendimento que vem da biodiversidade. Né? Exatamente. Você precisa... aqui no norte, né, aqui no Arco do Desmatamento, tem uma grande demanda de todos os serviços que estão ligados à restauração, né? Não tem mudas suficientes, tá? Não tem sementes suficientes, não tem coletores suficientes para essas sementes, tá? E você precisa capacitar toda essa cadeia que você precisa para... com empresas entrando agora nessa tentativa, né, de fazer o negócio carbono neutro, essas cadeias produtivas ligadas à restauração, eles estão se desenvolvendo e estão emergindo e precisam todo esse apoio da ciência que a gente pode dar. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo e para o Luiz. É a mesma pergunta, só que com facetas diferentes. Então, pro Gustavo, eu vou perguntar o seguinte. Do verbo haver, há perda de espécies da mussununga e restinga pela invasão de acácia. Mas há aumento de carbono no ecossistema onde a acácia invade. Então, aumenta o estoque de carbono. E aí nós estamos falando da necessidade de restauração da atmosfera, que é a grande discussão do momento, a grande discussão ecológica do momento, a restauração ecológica da atmosfera, que é retirar o carbono e outros gases de estufa da atmosfera, e que está sendo projetada como uma ação chave para os próximos 10 anos, nós estamos na década da restauração ecológica, e a atmosfera é o objetivo número 1 dessa restauração. E uma das ações é plantar árvores em ecossistemas que têm baixo estoque de carbono. Ou, alegadamente, tem baixo estoque de carbono. Tá? Então, como é que é esse equilíbrio entre conservação da biodiversidade de mussununga e de restinga e o estoque de carbono que pode aumentar, alegadamente pode aumentar, com a invasão biológica da acácia-manjo e aumentar o estoque de carbono nesses ecossistemas. E na mesma linha, para o Maiago, qual é o maior problema atual? A atmosfera alterada
ou a perda de biodiversidade? Então, Gustavo, depois Maiara. João, essa pergunta é boa. E quando a gente fala que a pergunta é boa, é porque a gente... É lógico que é boa, fui eu que fiz, né, Maiara? Pô. Aí essa fala é para dar um tempo da gente pensar um pouco melhor, né? Mas o que eu tentei até chamar a atenção é que, de fato, acontece isso, né? A gente viu até naquele trabalho que eu mostrei da revisão do efeito em serviços ecossistêmicos de espécies exóticas, de que isso acontece mesmo. Várias espécies exóticas têm um efeito positivo na quantidade de nitrogênio, por exemplo. O que a gente tem que avaliar é de acordo com o contexto. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. Trazendo para Mussununga, vocês sabem até melhor do que eu, que é um ecossistema único, né? Que ocorre em manchas, em pouquíssimas quantidades, e que retém ali uma diversidade um conjunto de diversidade que não existe em nenhum outro. Então, você descaracterizar esse ecossistema, embora você ganhe em um serviço ambiental, ou alguns, você tem uma perda no conjunto, que é a perda da biodiversidade do ecossistema como um todo, né? A gente não está falando nem só de uma espécie ou de algumas, a gente está falando de um ecossistema inteiro, que por formação, que tem por uma formação geológica muito complexa. Então eu penso isso, que a chave do nosso papel, assim, como cientista, e no caso ecólogos, biólogos, botânicos, né, é conseguir interpretar essa complexidade. Não existe uma resposta única, universal. Ela vai depender muito e fundamentalmente do contexto. Outra coisa que eu abordei muito de passagem, mas o Luiz, na fala dele agora, chamou bastante atenção disso, a gente tem que avaliar também o impacto disso nos setores, né, na sociedade. Então, também tem que entender os interesses de cada setor e da sociedade em si. Mas, certamente, se eu tivesse que responder de forma assim, taxativa, utilizar a caça como uma forma de restaurar ecossistemas, na verdade, espécies invasoras como um todo, seria uma alternativa, assim, a pior alternativa de todas. Eu acho que a gente deve caminhar, o Gastal apontou muito bem, né, um caminho que a gente pode, inclusive, utilizar para começar a substituir essas espécies invasoras, que têm o seu papel na restauração, são muito comuns, substituir cada vez mais, para evitar situações como algumas das que eu apresentei. Não sei se eu respondi, né? Eu gostaria... desculpa. Eu queria também adicionar na conversa na fala do Gustavo, porque faz parte, assim, embora a gente tenha algumas linhas aqui apresentadas de forma distinta, assim, né? Acho que todo mundo trabalha com o mesmo problema. Então, assim, eu acho que a história de conservar, de botar o carbono em primeiro lugar perante a biodiversidade não vai ser uma solução. Tanto que isso já, o REDD sozinho caiu por causa disso. Veio o adicional do REDD Plus e do UNREDD+, né, que, no caso no Brasil, NREDD, né, mais, justamente para garantir de que não se priorize o carbono em detrimento da biodiversidade, ou seja, a procura é por benefícios. Se a cássia é um agente destruidor da biodiversidade, por mais que ela tenha esse benefício do carbono, ela tem um trade-off gigantesco, né? Um problema aí de história, que é o seguinte, tudo bem, ela vai ter lá bastante, vai aumentar muito o serviço de regulação climática, mas vai estar destruindo outros serviços de provisão, como o Gustavo falou. Então, talvez ela não seja a melhor espécie. Por exemplo, a gente tem uns 3,5 hectares eu não botei nessa apresentação, que a gente mostrou subbosque de eucalipto. João já fez isso também
no mestrado, do IRTA, etc., eu não acho que não era muito esse foco da parte do carbono, mas a gente fez com esse foco, né, de carbono. Se o eucalipto não é uma espécie que, por enquanto, parece que não é uma espécie invasora, aí talvez sim, usar uma espécie exótica com crescimento gigantesco como eucalipto para fazer um shelter wood, né, que seria proteger o crescimento que vem depois, talvez sim fizesse sentido. Porque aí você bota uma espécie que em 7 anos captura mais carbono que qualquer planta da Mata Atlântica aí, na biomassa, né? Que não tem nada que vai crescer, que vai dar tanta madeira por hectare por ano, por metro quadrado, igual o eucalipto aqui para nós. Se ela não tem esse potencial de invadir áreas, talvez ela seja promissora nesse sentido aí. Mas, evidentemente, seria um plano de obter carbono rápido com a sucessão vindo embaixo da floresta. Você ser um shelter wood. Aqui no sul da Bahia tem muito isso com aqui o pessoal da empresa, não sei se eu posso falar nomes aqui. Pode falar nome? Pode, João? Pode falar. A Michelin faz muito isso. Plantios embaixo de seringueira, porque foram seringueiras que eles abandonaram, né? Eles abandonaram essas seringueiras e eles restauraram as seringueiras, né? Os plantios. Então, você tem o shelter wood da seringueira e a floresta toda vindo embaixo. Depois, a seringueira vai embora e a floresta fica, né? Então, talvez esse seja uma complementação da conversa do Gustavo. A minha, que você fez, olha, é o seguinte, certeiramente, o mais importante, uns anos atrás, era conservar a biodiversidade, né? Nós passamos o time em que a biodiversidade cumpriu o papel dela sozinha, né? Então, agora, a gente tem uma sinergia negativa. Ou seja, a gente rompeu o limiar de funcionalidade por exemplo, Mata Atlântica, certeiramente, não vou me adentrar muito na Amazônia, que, enfim, já tem alguns estudos mostrando que as florestas estão mais jogando carbono do que prendendo e tal, mas, enfim, vamos pegar aqui o nosso ambiente aqui, que eu estou aqui muito degradado, com certeza a gente já rompeu o limiar em que a biodiversidade cumpre esse papel sozinho. Então, a gente já está numa sinergia em que o clima está depauperando cada vez mais a biodiversidade e a biodiversidade não consegue, né, sozinha, resgatar essa regulação climática, ou se voltar. Então, ela precisa, hoje, é o que a gente já sabe, na verdade, precisa continuar implementando o Pacto pela Mata Atlântica, restauração, desmatamento zero na Mata Atlântica. Isso nem vou falar da Amazônia, que está lá em chamas, né, essa hora lá, e Pantanal, que está jogando tudo de volta, ou seja, perdendo biodiversidade, jogando carbono, ou seja, aumentando o impacto climático e diminuindo a função da biodiversidade de regular isso aí, tá? Então, assim, não sei se eu fui claro aqui na minha linha de raciocínio, mas era essa a ideia. Antes, a gente podia pensar só em biodiversidade, agora, sinergia. Pois sim. A preocupação e aí, entrando já no tema da mesa redonda nossa, né, que tem o bem-estar humano envolvido, né, a gente falou de serviço, a gente falou da parte cênica, de recuperar áreas que a gente utiliza para a indústria, né, áreas de mineração, que a gente usa o aço na indústria, ou o ferro na indústria, outros minerais, né, e a gente tem que recuperar isso. Mas a gente tem que recuperar também a atmosfera, e isso está começando a ficar bastante evidente. A gente teve um ciclo de queimadas que foram muito fortes na Austrália, na Bolívia, agora na Califórnia, Oregon, estado de Washington, todo o oeste americano está queimando, né, por conta de uma seca extrema e aumento de temperatura. Isso mostra que a atmosfera alterada, ela coloca o ser humano em risco, não só por conta de ter uma sensação de calor muito grande, não, você pode morrer queimado, ou você pode morrer por problemas respiratórios, né? O pessoal não está conseguindo respirar dentro das grandes cidades da Califórnia, por exemplo.
E a mesma coisa no arco do desmatamento brasileiro. Quem já voou de avião na época de queimada, nessa época aqui, você não enxerga nada. É fumaça. Né? Você vai em Imperatriz, ali no Maranhão, a quantidade de gente que está com problema respiratório, porque respira fumaça desde criancinha, né? E tem problemas seríssimos. Então, a recuperação da qualidade do ar, a recuperação das proporções, da estequiometria da atmosfera é extremamente importante e ela vai passar a ser central cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, conforme a gente vai adentrando cada vez mais no século XXI. Isso, João, sem esquecer o seguinte, esse impacto bem lembrado que você falou aí, seria um impacto agora direto, agora, no momento. Claro que é crônico essa coisa de respirar fumaça ao longo da vida, mas vamos falar assim, tá, na vida humana é agora, é um minuto. Né? Agora, essa preocupação da COP21, dos caras do Red Plus, a gente não pode esquecer que o grande lance ali é que se o clima passar de um certo limiar, a gente vai ter sérios problemas com comida no planeta, né? Não, e o que está colocado é que a alteração climática ela vai inviabilizar a agricultura em grande parte do território brasileiro. E as pessoas não estão se dando conta disso. As pessoas estão preocupadas com o preço do arroz hoje. Talvez daqui a 20 anos elas não tenham nem por preço nenhum arroz para comprar. A coisa começa a ficar complicada nesse nível. E só para terminar esse ciclo de discussão aqui, eu fico muito preocupado que nós, que somos profissionais dessa área, nós não tenhamos foco suficiente para a gente direcionar os nossos esforços. Por exemplo, conforme foi ficando claro para a gente que a recuperação da bacia do Rio Doce passou a ser uma prioridade não só ecológica, mas social também, nós alteramos as prioridades de pesquisa do nosso laboratório. Eu comecei a fazer uma pesquisa que eu não fazia antes. Eu estava mais interessado em outras coisas. Mas, a partir de 2015, com o desastre que aconteceu da Samarco, isso foi um divisor de águas. Isso mostrou que a gente tem uma prioridade agora. Né? E não é porque é a empresa XYZ. No mundo todo está acontecendo isso. O desenho de desenvolvimento que a gente tinha 20, 30 anos atrás, ele não é mais adequado. Então, a gente tem que fazer isso tudo novamente, em outras bases. E o que foi alterado, o que foi prejudicado, o que foi perturbado, o que foi estragado no processo, ele tem que ser recuperado. Porque nós temos um planeta só. Se a gente não recuperar o que a gente estragou, nós não temos para onde ir depois, não. E a atmosfera vai passar a ser, já era, mas vai passar a ser a prioridade número 1. E eu temo muito pela conservação da biodiversidade. Porque a conservação da biodiversidade ela vai ficar em segundo plano e muito rapidamente. E a gente vai ter que trabalhar duro para manter as duas coisas. A recuperação da atmosfera junto com a conservação da biodiversidade. Então, esse já é um grande tema de discussão, já está colocado, a discussão já está aí. A pandemia deve encobrir um pouco isso, mas só passar a pandemia, isso vai voltar com força redobrada. E essa questão, essa discussão é importante para quem está assistindo essa mesa redonda aqui, saber o que está acontecendo no planeta. Essa é a fronteira de enfrentamento científico que nós vamos ter com os tomadores de decisão. Se existe gente que está negando ciência agora, você imagina a hora que a gente começar a bater o pé que tem que conservar a biodiversidade também. E o pessoal está doido para emitir gás carbônico e retirar gás carbônico, emitir aqui e retirar em outro lugar lá. E eles, se vão passar em cima da biodiversidade, eles vão passar em cima. Essa é a grande fronteira de luta dentro da ecologia contemporânea. Né? Assim eu vejo. Tá?
Gente, mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando. Só para encerrar, assim, eu acho que o professor Piotr aqui, que trabalha comigo, né, quem trabalha junto aqui no Centro de Formação, ele tem um ponto de vista que eu julgo interessante, que eu tenho seguido assim, também com ele, porque a gente tende a ser muito ciência do fim do mundo, né? E a gente não deixa de estar certo, de alertar, realmente é a ciência da crise, né, que nós estamos trabalhando. Mas, por exemplo, como o Gastal falou, como o João falou, os dois, principalmente nessa mesa, como até a linha de pesquisa também do meu orientador de mestrado e doutorado, Venâncio, lá, enfim, lá do LAF, a gente já tem conhecimento, assim, por mais que a gente esbarre vários problemas aí, nós já temos um conhecimento de como contornar certas questões. A gente precisa de apoio só dos tomadores de decisão. Ou seja, a gente já programou um pouquinho o fim do mundo, né? E agora a gente está partindo, igual o João falou, mudando nossas histórias para quê? Eu primeiro lá faço meu esquema assim, o fim do mundo. Depois eu faço a segunda parte, que é a resiliência. Tipo, a gente tem como resgatar aqui e ali, mas a gente precisa agora de políticas que agreguem valor a isso, sabe? Que tragam esse valor, que botem isso nesse patamar. Saiu agora, né? Deixa aqui recomendação de leitura, o relatório da WRI, saiu agora, durante a pandemia, que os caras falam, a maior produtividade do Brasil está nas pequenas propriedades, porque eles usam mais tecnologia e são mais eficientes no espaço. Quanto maior a propriedade, menor a produtividade da propriedade, ou seja, estão usando menos tecnologia, menos ferramenta científica, porque tem muito espaço. Então, assim, a gente ainda nós já temos conhecimento para trabalhar certas coisas, mesmo que algumas espécies vão morrer, né, Gastal, no plantio, mesmo que alguma outra coisa, mas no fim a gente já sabe fazer um monte de coisa, já sabe certas limiares já, né? A gente, assim, a ciência avançou muito nesse sentido. Então, a gente precisa mesmo de apoio dos tomadores de decisão, que eles entendam o que está escrito, né? O que nós já escrevemos sobre o assunto e que a gente, assim, já temos também noção dessas soluções, tá? Agora a gente tem que ser escutado. A gente tem que ser ouvido. Oi. Você me fez pensar numa coisa que eu sempre tive a impressão, e sua fala chama muita atenção. Eu queria saber que vocês acham, porque a impressão que eu tenho agora, então, é que o gargalo está na política, está em fazer esse conhecimento que a gente tem, e que pode ainda avançar, obviamente, tornar ele aplicável, né, pelos tomadores de decisão, mas também por pessoas que têm esse poder na mão. Você acha que tem possibilidade ou a necessidade de cientistas se engajar mais em questões políticas? Sabe, assim, a gente parar um pouco, gastar um pouco, quer dizer, investir um pouco mais de tempo em política. Obviamente, a gente sabe que tem milhões de coisas para fazer, mas o que você acha disso? Eu acho que o João pode até responder na minha frente aí. Não sei se você perguntou para mim. Eu tenho minha história também, mas. Na verdade, para os três, assim, eu queria um assunto que é um assunto bastante sensível, tá? Sensível de diversas maneiras diferentes. Sim. A primeira coisa, a gente tem que separar o que é o tomador de decisão do político cínico, tá? O cínico, ele vai falar para você que acredita que ele vai fazer coisa, ele vai fazer de acordo com o interesse dele. É o que a gente está vivendo no Brasil hoje, mas não só no Brasil, isso é um movimento mundial, tá? Então, os políticos cínicos, eles dominaram Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália. A gente pode fazer uma lista grande, tá? Os cientistas australianos estão sendo perseguidos. A gente está achando ruim aqui no Brasil e a gente escuta falar pouco na Austrália. Os cientistas os cientistas das instituições que mostram o desmatamento, o que eles fazem? Vão lá, enche o saco do cara, tal, dá um jeito de tirar a chefia, vem outro que pensa igual ao anterior.
E aí continua mostrando o que está acontecendo. Na Austrália, eles proibiram falar na mídia. O governo australiano proibiu os cientistas de falarem na mídia. Então, quando a gente está tratando de cinismo, a questão não é o cientista se engajar. A questão é a estratégia de luta que nós vamos ter. Porque aí é diferente. Aí é enfrentamento. Tá? Então, é enfrentamento. E o caso do Brasil não é o mais grave do mundo. Mas é caso de enfrentamento, sim. Tá? É caso de enfrentamento. Então, quando vai lá, troca o responsável pelo desmatamento do INPE e vai um outro que faz a mesma coisa que o anterior fez e denuncia, é enfrentamento. E a sociedade científica apoia esses caras. E a hora que mexe, mete a boca. Tem barulho no Facebook, tem barulho em todo lugar, tem marcha pela ciência, tem barulho. E aí, a gente fala. Né? Eu, por exemplo, eu costumo falar bastante dessas coisas com os estudantes. Eu preservo, por exemplo, meus sogros, meu pai, minha mãe, dessas conversas, porque eles não entendem muito bem o mundo do século XXI. Então, eu não vou brigar por causa do Bolsonaro com os meus entes queridos mais velhos. Mas com meus filhos eu brigo. Né? Com os meus estudantes eu brigo. Você está doido? O estudante vem aqui e tem uma posição cínica. Então, esse tipo de coisa tem que ser combatida. É questão de luta política. E não é o cientista, não, é o cidadão. Agora, o que nós temos que fazer, muito melhor, e faz parte dessa estratégia de luta, é comunicar o que nós fazemos de uma maneira mais eficiente. Tem um problema sociológico profundo aí, que nós, cientistas, não vamos conseguir modificar sozinhos, mas a gente consegue modificar fazendo a discussão na sociedade. E esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui faz parte disso. Fazendo as lives, fazendo entrevistas, todo mundo. Porque você consegue atingir um pedaço pequeno, mas, pô, os caras, os nossos colegas lá da Universidade Federal de Goiás conseguem, os nossos colegas da Federal de Berlândia conseguem, os nossos colegas da Federal de Belém conseguem, da Federal de Manaus conseguem, da Federal de Rio Grande do Sul conseguem. Eles estão atingindo o público deles de uma maneira muito mais direta. Então, nós temos que, pelo menos, impactar aqui em Minas Gerais. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos enchendo o saco de Deus e todo mundo. A gente vai, eu mando as propostas de projeto para a UFV, eu mando as propostas de projeto para as empresas. A Renova, por exemplo, a gente possivelmente vai começar um grande projeto por causa disso. Eu fui enchendo o saco dos caras, falei, vocês têm que fazer seleção de espécies direito. Eles estavam com 70 espécies. Em 2.000 possíveis, 70 espécies para a bacia do Rio Doce todo. Não pode ficar desse jeito. Então, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que fazer a nossa parte. O que a gente não pode é ficar sentado achando que está tudo perdido ou ficar sentado de maneira complacente achando que alguém vai fazer e que o mundo vai conseguir, que depois nós vamos... Uma discussão que eu tive séria no final do ano passado foi num churrasco. Um amigo meu, eu não vou falar o nome, veio dizer para mim que, João, você fica muito preocupado com isso? Bobagem, a tecnologia dá conta de consertar tudo, o ser humano hoje consegue consertar tudo. Eu falei para ele, o que você está falando é uma bobagem tão grande que muito rapidamente eu vou voltar aqui com exemplo cabal de que a gente não tem tudo. Mas, rapaz, eu queimei a língua dele de uma tal maneira que com essa pandemia eu não consigo nem encontrar com ele para fazer isso, para falar isso para ele. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que bater. E você acha que eu vou perder a oportunidade de falar para ele? Eu falei, tá vendo? Você estava errado e não demorou 3 meses para mostrar para você que você estava errado. Agora, eu vou falar até o fim da vida, você tem que escutar isso, porque é assim mesmo. E é assim, quer dizer, é uma discussão, a gente tem que evidentemente que a gente não vai conseguir ganhar nada sendo chato. Né? A gente tem que colocar os fatos. Então, quando você vai discutir, coloca fato, não fala opinião. Ah, eu não gosto do Bolsonaro, ah, eu não gosto do Lula. Vamos colocar fato lá. Quem que fez, quem que não fez.
sem discutir política, fato, né? Quem tem o perfil mais alinhado com modelos políticos que a gente não gosta, comunismo, fascismo, vamos discutir friamente, vamos colocar claramente isso. Assim a gente consegue fazer discussão política. E a discussão política, ela é fundamental para que a gente consiga colocar os dois pés no chão do ponto de vista factual. E a ciência se apoia em fatos. A gente tem que colocar os fatos na frente de tudo. Fato, dado, a verdade mesmo dos experimentos, as verdades empíricas, elas têm que ser colocadas na frente das opiniões. E assim a gente consegue mudar as opiniões, tá? A gente consegue trazer as pessoas para o nosso campo. Agora, mas não acho que a gente faz pouco, não, tá? A gente faz bastante coisa. Agora, João, eu acho assim, pegando esse gancho, só para dar a minha preocupação quanto a isso, a gente tem feito, por exemplo, toda vez que eu publico um paper agora, que eu estou no meio, a gente faz notícia. A Nath publicou aquele paper lá falando que o carbono não ia nas áreas regenerantes, não ia mais chegar nos patamares das primárias. Manda notícia para Mongabay. Está lá, ó. Temos que tomar cuidado com as metas de restauração da Mata Atlântica. É possível que a gente não resolva aquilo que a gente queria, que é estocagem de carbono, mitigar efeitos climáticos. Então, joga lá, o cara traduz isso para a gente, com própria linguagem acessível. Agora, o problema está... A gente, aí, assim, a gente como cientista, de forma geral, a gente tem nosso dever, mas tem coisas que estão fora da nossa ossada. Por exemplo, pesquisa do ano passado, acho que 60% dos brasileiros, ou um pouco mais, eu vou falar 60% para não ser mentiroso, mas eu acho que é mais, tipo 70 e poucos por cento, só acredita na ciência quando ela vai de encontro às convicções que ele tem. Ou seja, se ele acredita, se a fé dele, ou se não sei o que lá, ou a opinião dele bate naquilo ali, e a ciência bate junto e fala, opa, eu acredito na ciência. Se a ciência discorda da convicção do indivíduo, ele não acredita na ciência. Ou seja, nós temos, não sei para qual geração, mas era fato que as escolas deveriam ensinar muito mais o que é a filosofia da ciência e o que é ciência de verdade desde de pequeno. Não ficar só tratando ciência como professor Pardal, como o inventor lá, de Volta para o Futuro, aquele cara que fica em casa mexendo em um monte de fio e do nada sai, inventei a máquina do tempo. Não é assim que funciona, né? Então, tinha que ter isso desde de cedo, para construir o cidadão com essa mente. Pô, não adianta nada a gente chegar para um cidadão que só vai acreditar no que eu falo se bater com a ideia dele. Então, lascou. Então, não tem fato, porque ciência, como o João falou, é fato. Se o meu fato, ó, desculpa, a frase é, se nós coletamos os dados e mostrou aquele resultado e é fato que esteja acontecendo aquilo, e o cidadão não acredita porque não bate com a convicção dele, a gente não tem mais como conversar. A gente fugiu para uma outra esfera em que, enfim, nada que eu falar importa mais. Ou pior ainda, a pessoa acredita e é cínica e diz que aquilo não é verdade. Ela sabe que é verdade e diz que não é verdade. Que é o que a gente vê hoje. Você vê o Ministério do Meio Ambiente. Você acha que o ministro do Meio Ambiente não sabe o mal que está fazendo? Ele sabe, só que ele é cínico, né? Então, não adianta. Você acha que ele não sabe o que é ciência? Ele sabe. Aquele jeito engomadinho dele, com aqueles óculos redondos dele, aquilo é uma almofadinha que ele teve a melhor educação que teve. Só que é um boçal cínico, né? Então, esse tipo de situação, quando a gente está trabalhando com dogmas religiosos, dogmas ideológicos e cinismo, que é o grande problema que a gente tem hoje, não tem jeito. É a mesma coisa, o cinismo equivale ao cara que, meu Deus, estou com medo de pegar o coronavírus, reza para sair de casa, mas sai sem máscara. Tá? Mas, gente, eu acho que a solução não é por aí, tá?
a gente já tem várias décadas de biologia de conservação e está recorrente que quem conserva é aquele que tem lugar para morar, que tem carro para andar, que está satisfeito, que não está com fome, tá? E isso vai continuar desse jeito. E com biodiversidade e proteção do clima não dá para ganhar eleições. Por isso, nenhum político vai escutar a gente dessa forma que nós seremos escutados. Eu participei, no início dessa pandemia, numa coletiva aí da nossa empresa, né? E o presidente da Vale, ele relatou que participou num fórum aí com os maiores empresas da Bolsa do mundo, dos vários bolsas do mundo, e ele relatou que dentro dessas 300 empresas que estão responsáveis por 25% do PIB mundial, tá? Chegou, assim, como tópico na pauta da reunião, né, essa pandemia, mas a pandemia, ela causa preocupações menores do que a mudança climática. A mudança climática, ela vai afetar negócio, tá? O Magnago já falou isso, tá? Que vai afetar a produção de alimentos, que vai afetar o agronegócio do Brasil e dos outros lugares do mundo, vai afetar mineradores, indústria de maneira geral e generalizada. Tá? E no momento, as grandes corporações do mundo, eles estão começando a realizar isso. E eu acho que a nossa conversa tem que ser nessa direção, porque eles têm o poder econômico, eles têm o braço forte para exigir isso dos políticos, tá? Eles não ficam dependendo de recursos públicos para tocar os projetos para frente, tá? E se a gente, dentro dessa discussão de que mudanças climáticas vai afetar o negócio, se a gente consegue agregar o entendimento e a importância da biodiversidade, a gente consegue muito longe. A Vale, no ano passado, lançou o plano de sustentabilidade totalmente voluntário, independente. Eu sei que a Vale tem esses dois grandes acidentes, né? Mas ela se colocou à disposição de preservar e conservar e restaurar 500 mil hectares de florestas. Tá? Isso é um passo muito na direção certa. Se a Lufthansa, se o Gol, se a Azul, se Natura e as outras grandes empresas que a gente tem no mundo, Puma, Adidas, Nestlé, as que mexem mais com alimentos, vão fazer a mesma coisa aqui no Brasil, em outros lugares, na África, na Ásia. Tá? A gente consegue fazer muita coisa. E a gente consegue bater essas metas, tanto para a Mata Atlântica como para a Amazônia. Então, a minha esperança está nas companhias grandes. Libera o microfone, João. Obrigado. E o que o Marcos está falando é muito importante por vários motivos. Vários motivos. Quem não tem bala na agulha não tem o que fazer, tá? Então, bala na agulha, para o Marcos, eu não sei se ele sabe esse termo em português. Quem não tem dinheiro não tem o que fazer, tá? E é isso mesmo. Pobreza é o pior caminho para a degradação ambiental. E a riqueza é que tem que ficar responsável por conservar o ambiente. Né? Então, nós temos que combater a pobreza, nós temos que viabilizar o negócio de quem gera riqueza, é evidente, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira que a gente compatibilize a restauração da atmosfera, que é uma realidade que a gente não vai conseguir fugir, a gente vai ter que fazer a restauração da atmosfera, junto com a conservação de biodiversidade. O grande desafio que a gente tem agora é fazer E, eu parei de fazer as coisas que eu estava fazendo da maneira como eu estava fazendo, não é que eu mudei completamente, mas deu um novo foco, por quê?
é esse o caminho que a gente vai ter que trilhar nas próximas décadas. Nós vamos ter que fazer restauração da atmosfera, tirar carbono da atmosfera e conservar a biodiversidade, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Então, a gente pode até pensar em implantar eucalipto do jeito que o Maiago falou, num primeiro momento. Mas nós temos que ter milhares de espécies para colocar no subbosque dele. E aí a gente, de alta densidade da madeira, semente grande, né? que suporta ambiente muito sombreado, porque também ela não vai conseguir ficar no ambiente, pegar uma espécie de semente pequena, ambientes muito sombreados, ela vai ficar ali uns anos e depois some. Depois a diversidade cai toda. Né? Ou então começa a desabar, começa a liberar o CO2 todo de novo. Quer dizer, quem sabe como é que funciona o ecossistema. E aí não adianta nada a restauração que a gente está fazendo, a restauração de mentira. Então, quando a gente está agregando biodiversidade com diversidade funcional, com tudo que a diversidade promove, aí sim a gente consegue restaurar a atmosfera. E a gente só vai, quer dizer, a gente só vai ter essa clareza explicada para o público se a gente conseguir transmitir esse conhecimento. Porque nós estamos falando aqui entre nós estamos convencidos disso. Eu não preciso convencer o Marcos do que eu estou falando. Ele sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa. Quer dizer, a nossa formação permite que a gente tenha opiniões muito parecidas. Isso é mais ou menos aquela... Eu não sei se vocês assistiram aquela série da Netflix, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, do Seinfeld. Quem já assistiu sabe que o Jerry Seinfeld fala assim, eu só gosto de conversar com outros comediantes. Mas é igual a gente. A gente gosta de conversar entre a gente também, porque o assunto é o mesmo. A gente se diverte com isso. Né? E aí a gente vai ter que conseguir fazer a transposição. Conversar com os comediantes, por exemplo. A gente vai ter que conversar com esses caras. A gente vai ter que conversar com o professor de física, a gente vai ter que conversar com vereador, a gente vai ter que conversar com diretores lojistas, a gente vai ter que conversar com o dono da guzeira lá, o cara que tem a siderúrgica de Ferro Gusa, a gente vai ter que conversar com esses caras, né? Então, a comunicação é um ponto-chave. Os projetos hoje das agências mais avançadas têm uma proporção grande de dinheiro para comunicação, né? E nós vamos ter que nos especializar nisso. Essa pandemia vai deixar para a gente o legado desse veículo que nós estamos usando aqui para fazer essa mesa redonda. E isso pode ser replicado, isso pode ser passado para muita gente. E é socialização, porque ninguém vai precisar pagar nada para assistir o que nós fizemos. É um primeiro passo, pode ser pouca coisa, mas é aquele primeiro passo para você dar o segundo passo, o terceiro passo. Né? Então, eu sou otimista, mas nós não temos muito tempo, não. Não, eu só para botar um ponto aí, João, você falou um negócio aí que me chamou a atenção, muito interessante. Mas a gente é fácil discordar entre nós também. É fácil. Você está falando que é fácil a gente concordar, mas é fácil discordar. Mas a gente... Eu chego para o Gustavo e falo assim, rapaz, você viu lá que saiu um paper lá que falou que a teoria tal lá não serve mais de nada. Aí você, sério? Aí você lê o paper, amanhã a gente encontra e fala assim, rapaz, não é que aquilo que a gente achou ontem, o cara desmentiu com um A mais B, acabou com tudo. E a gente fica numa boa, a gente vai tomar cerveja, ninguém morre. Então, assim, a gente discorda fácil também. A gente concorda fácil e discorda fácil. O treinamento científico tem um valor gigantesco. E dentro disso tudo aí que já foi abordado. Enfim. Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado pela observação. Gente, parece que a gente está com um nível de ansiedade já mais baixo, né? E isso permite que a gente encerre aqui a nossa discussão. Excelente mesa redonda, gostei muito do resultado. Eu achei que foi um acerto gravar essa discussão, porque nós vamos disponibilizar também. Acho que a parte de apresentação é muito importante, mas essa segunda parte foi tão importante quanto a apresentação. E nós vamos disponibilizar tudo no evento lá, tá? No evento dos 25 anos do PPG-Bond. Eu quero agradecer Marcos Gastauer pela presença,
pela contribuição, pela colaboração. Luiz Maiago, pela presença, pela contribuição, pela colaboração. Gustavo Heringer, pela presença, pela contribuição, pela colaboração. Por quê? São todos colaboradores importantes. Se não fosse vocês, eu estava ferrado. Vamos falar a palavra certa. E uma mão lava a outra mesmo. E vocês que têm sangue novo, vocês que têm que dar sangue para a gente, que eu estou ficando velhinho já, tá? E muito obrigado aí, gente. Contem comigo, porque precisar, e para brigar mais ainda, tá? Eu gosto de uma briga boa. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. E espero que o pessoal assista, porque foi excelente.